Você está ao vivo! Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Não, eu não canto bem. Olá, já temos aqui o nosso convidado. Solicita para nós. Tem um delay, e aí se você for ficar ouvindo dos dois, a gente não consegue manter um fluxo. É que eu sou louca, eu consigo. Meu cérebro já não é mais normal. Aqui no nosso. No meeting, tá bom. Olá, olá, meu povo e minha pova! Estamos aqui com uma celebridade. Estamos começando aqui o Papo Sincero. Vou deixar... O Márcio falou para você mudar o áudio do Instagram. Tem um dos dois vazando. Mutar. Que aí, se você for ouvir só do Meeting, aí você não escuta o do Instagram. Muta um. Ué, como é que eu vou mutar isso aqui? Põe o fone. Ou muta no micro... Ou no... Boa noite, crianças. Deixa eu ver. Rolou agora, Má? Melhorou? Vê se melhorou aí. Ah, agora foi. Não. É porque tem Melhorou, um mínimo. melhorou. Tem um mínimo de. Coloca aí. Melhorou agora? Foi? Melhorou. Foi. Pra mim tá tranquilo. Muito bom, muito bom. Estamos começando mais um Papo Sincero. E hoje nós temos um Papo Sincero com um convidado ilustre. E como de praxe, a gente está começando agora 5 minutinhos antes no Instagram, para a gente conseguir fazer um ao vivo por aqui com a galera. Mas daqui a pouquinho estaremos ao vivo lá no Facebook também. Então, amigos, para quem não segue essa pobre coitada aqui no Facebook, na minha página, qual que é, Irapuã? Qual que é? Aline Torres, SP. Aline Torres, é isso aí. Eu faço isso com os meus amigos porque eu não tenho dó deles. Muito bom, muito bom. Deixa só aqui a gente conseguir alinhar a conexão. Pera lá. Esse fone de ouvido aqui, porque eu acho que tá saindo som aqui. Boa noite, muito bom, muito bom. Gente, depois eu paro, eu só falo, agradeço quem mandou mensagem, enfim, no final, porque a gente edita o programa, então não dá para falar um, falar de outro. E aí a gente já vai começar lá um pouquinho no Facebook, mas eu vou apresentar para vocês aqui do Instagram, a nossa audiência, como dizem por aí. Hoje nós temos Irapuã Santana, que, meus senhores, essa carinha de bebê tem muita responsabilidade e tem um currículo de peso. Irapuã, ele é doutor em Direito Penal, processual pela UERJ, ele foi assessor do ministro no STF e no TSE, e hoje ele é procurador do município de Mauá. Então, temos aqui uma celebridade, não é mesmo? Não. Não tem celebridade, pelo menos por enquanto. A gente ainda tá só no trabalho duro mesmo. Não, mas há quem diga que é o trabalho duro dignifica o homem, né? Má, estamos entrando ao vivo no Facebook? Pera lá. Sim! 5, 4. Gente, eu nasci para ser apresentadora de TV. Globo, me chama. Vai que eu não sou eleita? Vai que Irapuã não vota em mim? Você entendeu? E aí dá um negócio ruim. Mas pronto, estamos ao vivo, já fica essa cobrança. Jamais, imagina. Você não pode pedir votos agora. Não tô pedindo voto. não. Sou negócio... Pronto, estamos ao vivo no Facebook. Alô, alô, marcianos. Boa noite para geral. Estamos começando aqui na sua telinha do Facebook, o seu programa de toda quarta-feira, que começava às 19 horas. Sim, quarta-feira que vem a gente volta com o horário normal. Mas hoje o meu entrevistado ele é ilustre, então eu precisei mudar o meu horário só para recebê-lo. E temos aqui Irapuã Santana, meus amores, no Papo Sincero de hoje. E ele não é pouca coisa, não. Irapuã Santana. Irapuã, quantos anos você tem? 33. 33 anos.
33 anos e um currículo super de peso. Ele é doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor do ministro do STF e no TSE e atual procurador do município de Mauá, aqui no estado de São Paulo. Só que, além disso, Irapuã também tem algumas ações. Ele participa do Livres, ele da Educafro. É um menino que não para, não consegue o quê? Tirar férias, não consegue marcar um café com as amigas. O negócio de dançar forró não vai acontecer tão cedo nesse 2020. Ah, precisa de vacina, né? Ah, precisa de vacina mesmo. O negócio importante é sair da vacina. Mas, Irapuã, conta aqui um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, nesses seus 33 anos. Como que você chegou até o ministro, até o ministério? Resume um pouquinho pra gente nessa apresentação. Então, eu comecei na graduação como cotista na UERJ. Aqui é engraçado que tem a câmera 1 e a câmera 2 no Instagram, né? É pra ver se eu fico bonita em vários ângulos. Pô, isso aí é uma coisa, né, que não precisava nem de câmera para dizer isso. Então, aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, que desde 1975 que esse escritório existia, e eu fui o primeiro estagiário, membro do corpo técnico negro desse escritório em 2006. Né? Depois eu comecei a advogar por lá mesmo, e aí eu saí de lá para estudar no mestrado na UERJ. E aí, a partir dali que eu acho que começou a mudança efetiva assim, na minha vida, que foi depois eu fui chamado no concurso daqui de Mauá, e aí eu ficava fazendo Rio-São Paulo direto para fazer o mestrado e trabalhar. Né? Então, foi um momento assim, de uma verdadeira mudança. E aí, no ano seguinte, isso foi em 2013. Em 2014, que eu conheci o ministro Fux, eu fui indicado para uma cadeira lá com ele, e aí a gente fez uma entrevista, ele gostou de mim, e eu fiquei lá entre 2014 até 2016 no Supremo, e entre 2016 a 2018 no TSE. E aí, em 2018, eu falei, não, tá bom já, eu fiquei 4 anos aqui, preciso voltar a ter a minha vida, né? E a partir daí eu voltei para São Paulo. Nesse meio tempo eu conheci o Frei Davi, em 2015. Frei Davi, né? Sim, sim. E aí ele fez as coisas de um jeito que quando eu vi eu já estava dentro do Cafro, ajudando, fazendo as coisas e tal. E o Livres fez a mesma coisa comigo. Me chamou para fazer uma palestra, me chamou para participar de um webinar, me chamou para fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu vi, já estava dentro do Livres e as pessoas, você não é associado? Não, não sou. Não, você tem que se associar e tal, não sei o quê, e blá, 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 blá. E depois a gente começou a fazer esse contrato aí, agora sendo consultor jurídico deles. Maravilhoso. Então, hoje não, eu tenho em dia, 4 perguntas para fazer só dessa apresentação sua aqui. Que eu não sei nem por onde eu começo, porque a ansiedade é tamanha. Mas eu acho que eu vou fazer a ordem certinha do começo para o fim mesmo. Mas é porque o Livres é uma coisa que a gente precisa falar dele. Primeiro, como que foi essa experiência de trabalhar com o ministro Fux? Nesse momento, 2015, né? A gente estava ali em 2016, a gente teve eleição de novo, o Brasil estava naquele empolvoroço, tudo aconteceu, peso da pessoa dele, e o Irapuã caiu aqui no Instagram, mas a gente vai continuar desenrolando no Facebook, porque ele está me ouvindo, então a gente continua, ele vai continuar respondendo enquanto ele entra de novo aqui no Instagram. Então eu vou refazer a pergunta. Tá me ouvindo, né, Ira? Beleza. Qual foi enquanto isso você solicita para entrar de novo? Massa. Qual foi a coisa que você mais ficou surpreso, que mais te impactou do ministro Fux? Um conselho? Como que era a postura dele? Como que foi esse período aí? Cara, foi um período que eu aprendi muito. E assim, ele é muito acessível. Eu acho que essa
Essa é a principal característica dele. Ele ensina muito e é muito acessível. E é um cara muito simples e animado, né? Então, assim, era legal que quando tinha as festas, reuniões e tal, ele sempre tocava guitarra, aí cantava as músicas, chamava a gente para cantar com ele e tal, e era muito bacana. Mas, assim, a gente aprende tanto as coisas do trabalho quanto da vida, né? E isso eu acho que fica, né? Foram 4 anos em que eu fui para o TSE justamente por conta das eleições de 2016, né? Que foram as eleições municipais e tem muito processo que chega no TSE e a partir dali eu acho que essa passagem é uma passagem bem interessante para mostrar como ele é. Ele me ligou e aí ele falou assim, Irapuã, você se incomodaria de ir para o TSE para me ajudar com as eleições municipais desse ano? E, tipo, ele é o chefe, ele é ministro do Supremo. Como assim você se incomodaria? Incomodaria. Obviamente que não, ministro. O meu negócio é trabalhar com o senhor onde quer que o senhor ache que seja melhor para o senhor e para mim. Então, se o senhor acha que eu vou ajudar mais o senhor lá no TSE, vamos embora. Né? E aí, a partir daí a gente se mandou lá para o TSE também, que é 2 minutos a mais de carro. Aqui no Brasília é tudo de carro. E aí foi uma experiência muito bacana também. No TSE, aprendi bastante, que é um tribunal bem, bem interessante. E foi isso, assim, foi uma experiência que é como se fosse um outro mestrado, um outro doutorado lá dentro, de tantas atividades, Não, tanta vivendo na pesquisa carne, que a né? gente faz. Não, sensacional. Agora me fala uma coisa. Você falou que quando você viu, você estava ali dentro do Livres também. A gente tem algumas dificuldades de conseguir explicar. Eu, pelo menos, tenho algumas dificuldades de conseguir explicar para as pessoas o que é o Livres. Quando você entra no site do Livres, ali tem aquela ata dos objetivos, do propósito, do que é, do que não pode. E é um pouco complexo para a gente que veio aqui da Educafro. Eu tive a minha base na Educafro. Eu fui aluna da Educafro. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu entrei na Educafro para fazer o cursinho. E consegui entrar no... Entendi. Ah, foi. E consegui entrar numa faculdade pública, enfim. E aí foi naquele momento que o Frei Davi estava fazendo levante para brigar pelas cotas nas universidades públicas de São Paulo. E esse espírito de luz que é o Frei Davi, toda vez que eu via aquele homem falando, eu falava, não, eu não vou estudar cursinho, não. Eu vou aqui atrás dele, porque é nele o caminho. E aí eu comecei a militar e participar muito mais das atividades com o Frei Davi para a gente brigar e pautar o porquê da necessidade das cotas da universidade pública do que estudar mesmo. Tanto que eu parei o cursinho, consegui entrar numa faculdade depois, graças à minha mãe, que entrou aqui e mandou um beijo, porque fez das tripas coração, assim, para conseguir pagar a minha matrícula. Ela vendeu coisas, tal. Minha mãe é outra... Sim, eu não sou nada sem ela hoje, e a vida inteira, na verdade. E aí eu fui depois, num período, acho que depois do meu segundo ano da faculdade, eu fui ser professora voluntária na Educafro. Ou seja, mesmo não tendo entrado na faculdade através da Educafro, eu sempre continuei presente na Educafro. Então, a Educafro, ela me fez uma base para entender o que é ser uma jovem negra e periférica na cidade de São Paulo. E o que significa esse corpo político e andando por todos esses espaços. Então, a voz e a fala do Frei Davi, para mim, teve muito impacto. Depois de um tempo, eu tomei um caminho político, me filiei no PSDB com 19 anos, muito nova. Enfim, mas eu já tinha ali com 16, 17 anos que eu comecei a entrar no Educafro, assim. Então, foi muito nova e me abriu um portal, assim, uma visão de informações muito engrandecedora. E aí, como é que alguém... Isso porque eu participo do Livre, estou começando tal. E para mim também tem várias falas muito complexas. Mas primeiro, eu queria que você contasse de maneira bem didática, assim, jogando um papo sincero, jogando a real do que é o Livres e o movimento em si, o que ele traz. E como é um jovem que começou na Educafro, ainda faz parte da Educafro, que teve toda essa base para a gente entender o que somos, jovens e negros nesse movimento, nesse mundo, no Livres. Conta pra nós.
Não, então, foi um negócio interessante, porque, na verdade, o que puxa muito é justamente... Eu acho que vale a pena eu contar, assim, como que eu acabei entrando para o Livres. O Mano Ferreira, que é o diretor de comunicações do Livres, ele me chamou para fazer um texto sobre o 13 de maio. E isso em 2018. Acho que foi 2018 ou 2017. E aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a fazer só que eu tinha pensado numa ideia de falar das leis escravagistas, né? Falar da lei do sexagenário, da lei do ventre livre e da lei áurea, que não eram bem aquilo que se passava dentro dos colégios. E aí, quando eu comecei a escrever, era um negócio assim de... Eu queria fazer umas 3 páginas e acabei escrevendo 35. E a gente fez um e-book. Só que dentro disso, eu falei da Lei Feijó, eu falei da Lei de Cotas, eu falei do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei Afonso Arinos. Eu comecei a falar de assim, Brasil Império, Brasil República, fazendo a linha do tempo. E eu coloquei que as cotas tinham que valer mesmo, porque já tinha cota para branco, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eles adoraram. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa aí de diferente nesse movimento. E eu já simpatizava muito com eles, por quê? Porque antes disso eu tinha começado a ler alguns textos do mercado popular, que tratava do liberalismo, desmistificando esse demônio que as pessoas pintam do liberalismo, que acaba falando que liberal não gosta de pobre, não gosta de preto, é um bando de branco, rico, é aquela coisa toda. E depois que eu comecei a ler, eu vi, cara, liberalismo não é isso. Liberalismo ele se preocupa com as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Porque não é bom para ninguém ter pessoas vulneráveis dentro da sociedade, inclusive para as pessoas mais ricas. E aí, a partir daí, eu comecei a ler e tal. Eu falei, dentro dessa perspectiva, o negro ele é muito vulnerável por conta do racismo, que tem uma pressão que joga a pessoa para baixo a todo tempo. Então, eu acho que eu consigo casar essas coisas. Conversando com alguns amigos do mercado popular, depois eles me chamaram para entrar também no mercado popular. E aí, com o pessoal do Livres, a gente sempre ficou conversando e eles falaram que casava isso muito bem. Inclusive, a Helena Landau, que é a presidente do Conselho Acadêmico, é favorável às cotas. Enfim, eles são favoráveis ao Bolsa Família. Inclusive, um dos conselheiros acadêmicos dele, que é o Ricardo Paes e Barros, é o cara que trouxe o Bolsa Família para o Brasil, que criou o Bolsa Família. Ele é do Livres. Ele é do Livres, é do Conselho Acadêmico. Então... Mas como é que explica, por exemplo, todo esse contexto, né? Você está falando, a galera é a favor do Bolsa Família e cotas e tarará. E aí, uma das coisas que mais me chocou, assim, quando eu fui ler lá o estatuto, todos os negocinhos bonitinhos do Livres. Falou, não, porque a meritocracia é a base para o fortalecimento e o crescimento do ser humano. Mas, o que a gente faz com ela? Então, aí que tá. O que a gente chama de meritocracia? Qual é a ideia que a gente tem de meritocracia? É você partir do mesmo ponto inicial e, tendo as mesmas condições, você vai concorrer. O que acontece é que o pobre e o negro, ele não parte do mesmo ponto de partida. Então, você não tem como falar de meritocracia nessas questões, né? Então, a ideia da meritocracia é essa. E dentro do Livres, ele cabe muita gente. Tem um grande guarda-chuva que tem o pessoal mais à esquerda e tem o pessoal mais à direita. Mas o que eu acho que é interessante é que todo mundo ali se respeita muito. Então, ali eles têm anarcocapitalistas, que eu acho que é um negócio bizarro, mas tudo bem. E tem o pessoal mais progressista, tem os sociais liberais, como eu, né, que falam, olha, eu acho que o Estado é necessário justamente para eliminar essas desigualdades absurdas que existem, que não são boas para ninguém,
né? Inclusive, eu me pauto muito pelo que o Daniel Duque fala, que é um economista muito ligado com essa questão da desigualdade, do mercado de trabalho e tal. E ele fala justamente isso, né? Então, quando a gente fala do Livres, o que é o Livres? Eu acho que o Livres é uma associação que faz as pessoas descobrirem que, na verdade, elas são liberais e não sabiam, né? Acho que faz sentido, porque eu sou essa pessoa. Quando a gente conversou, quando eu entrei nos grupos do Livres e tal, aí eu falei assim, mas eu não sou liberal, né? Ele falou, como é que eu vou participar? Vou participar de um debate, não sei o quê. E aí eu comecei a falar para você as coisas que eu acredito, por onde eu permeio. Você falou, não, é isso mesmo, acho que você é liberal e você não sabia. Exato. Foi justamente o que você me disse. E assim, eu me identificava muito como uma pessoa de esquerda, e hoje em dia eu falo, olha, eu acho que eu sou centro-esquerda. Mas a ideia principal de diferença, a principal ideia de diferença, assim, que eu acho, está dentro da ideia do plano da economia, né? Mas, com relação à esquerda. Mas o campo dos costumes, eu sou completamente progressista e, apesar de não aplicar certas coisas para mim, eu acho que todo mundo tem a liberdade de fazer o que bem entender no campo dos costumes, né? Desde que não traga prejuízo a outras pessoas, mas isso aí é uma questão básica, né? Então, eu acho que a coisa bacana do Livres é justamente tirar essa ideia do liberal na economia e conservador nos costumes. Né? Não, o cara é liberal na economia e progressista nos costumes. É por isso que é roxo, né? O vermelho do progressismo dos costumes e azul da questão da economia, porque o Estado, de fato, ele não tem ali uma condição de fazer tudo que as pessoas esperam dele. Então, ele tem que focar naquilo que realmente é necessário, que é acabar com a miséria, acabar com a discriminação racial, né? E fazer com que esse racismo não crie mais misérias ainda e não mate mais pessoas, né? E, através daí, a gente tem uma série de questões através do racismo, né? Deixa eu pegar um gancho de uma coisa que você acabou de falar. Então, na verdade, o Estado, ele tem ali a função de acabar com a miséria e acabar com o racismo. E vejam bem, estamos em 2020, anos de eleição municipal, e nós acabamos de ter uma votação, uma lei que prevê, uma lei de cotas para eleição, né? Vamos dizer assim. Queria que você explicasse de maneira bem sucinta o que é essa lei e qual é a sua impressão. Você acha que é certo? Você acha que vale a pena bater para que essa lei ela entre em execução ainda esse ano, ou aí não vale, porque toda lei que é votada para eleição num ano eleitoral, ela de fato ela só pode valer na próxima eleição? Ou você acha que o momento, igual um dos ministros falou, que o momento que, porque assim, né, o mundo descobriu que existe o racismo agora, no isolamento social, na quarentena, na pandemia. Eu tenho os 3 processos criminais de racismo, já gasto dinheiro com advogado e com psicólogo, tem uns 30 anos. Mas o povo descobriu agora. E aí você acha que por conta desse momento do mundo, Black Lives Matter, que agora que as pessoas descobriram o racismo, tipo, a gente precisa colocar essa lei em execução já nessa eleição. Os nossos pré-candidatos do Brasil inteiro, fazendo um recorte aqui para São Paulo, que, enfim, vários partidos descobriram, pegaram esse movimento, essa onda Black Lives Matter, e pegaram vários caras e mulheres pretos para serem pré-candidatos sem a menor estrutura, sem a menor formação, sem o maior engajamento para conseguir uma estrutura física mesmo para conseguir fazer uma campanha, participar de uma eleição. O que você acha disso tudo? Cara, eu sou uma pessoa que não sou imparcial nisso, né? Porque fui eu que entrei com a ação no TSE e e a gente entrou com essa ação em 2018, aí foi julgado agora. E o que falava o que foi decidido nessa ação do TSE? Foi decidido o seguinte, que os investimentos em campanhas para candidaturas negras devem ser proporcional ao número de candidatos negros. Olha, um negócio meio óbvio até, né? A gente está pedindo o mínimo, proporcionalidade. Olha, se tem 20% de candidatos negros,
coloque 20% do investimento de candidaturas do fundo eleitoral para essa galera. Só isso, né? Porque, na verdade, o que vem acontecendo é justamente o contrário. No ano de 2018, das 12, eram 12,5 de candidaturas de mulheres negras, elas receberam 6,7% do fundo eleitoral. Né? Para homens negros, que a gente tinha aí 30 e poucos por cento, foram recebidos 20% dos recursos. Ou seja, era um negócio surreal. Enquanto isso, as candidaturas brancas recebiam um sobrepreço ali de investimentos em que trazia uma discrepância tão absurda, Aline, que candidatos brancos receberam até 3 vezes mais investimentos do que os candidatos negros. Então, basicamente, o que foi decidido foi isso, mas que esse entendimento, esse novo entendimento, ele deveria valer a partir de 2022. E aí, o que a gente fez? A gente comemorou, porque foi um passo gigantesco, mas também ingressamos no Supremo na semana passada, pedindo para fazer valer esse ano ainda. A gente entrou com essa ação no Supremo para fazer valer essa ação. Então, eu acho que tem que valer ainda para esse ano por 2 motivos. O primeiro é que a gente não está tratando de uma nova lei. Então, como não é lei, não incide o artigo 16 da Constituição. E no segundo momento, o TSE reconheceu que existia uma situação de inconstitucionalidade, né, nessa distribuição desigual de recursos. E a gente tem que lembrar que divisão de recursos públicos. Né? Então, você está fazendo ali uma discriminação odiosa na forma como você vai distribuir esses recursos. Então, se você está dizendo que já existe, que está errado aquele negócio, por que vai perdurar por mais 2 anos essa situação? Então, você dizer que está errado, que vai continuar errado, na verdade não pode. Então, por esses 2 motivos aí, a gente está discutindo já no Supremo, caiu com o ministro Lewandowski essa ação, e a gente está enchendo o saco dele já para poder ver se ele consegue dar essa liminar aí para a gente, para correr para o abraço. Mas você acha mesmo que isso passa esse ano? Porque eu ouvi muita coisa. Você deu uma linha agora, que na verdade não é uma lei nova, né? É uma alteração, é só um complemento. Então, por esse viés, então, tudo pode acontecer? Sim, tudo pode acontecer. Vamos começar a brigar aqui, hein, MDB Afro? Meu presidente, Nestor, vamos fazer um negócio aqui em conjunto com o Irapuã, que eu acho que dá jogo, hein? Mas, inclusive, existe uma coisa, que é uma campanha que o próprio partido não precisa esperar para 2022 para já fazer a melhoria de agora. Então, temos aí MDB Afro podendo já incluir dentro dessa... já se incluir independentemente de determinação oficial do judiciário. Então, fica a dica aí. Sim. Fica a super dica. Muito bom, muito bom. Agora, voltando um pouquinho nisso que eu falei, o que você acha desses partidos que nesse momento que descobriram que as candidaturas pretas elas vão ter um pouco mais de relevância, de imagem, de repente até porque pode entrar um pouco mais de recurso, como já foram usados as mulheres, candidaturas laranjas e tal, mas candidatos que não estão prontos, a galera que não está pronta, que não tem formação política, não tem zero noção do que é ser candidato, do que é a estrutura partidária, do que é o jogo político. Você acha que... como se posicionar com esses nossos irmãos, né? Que os partidos usam de bonecos? Eu acho isso terrível. Eu tenho muito problema com partido que utiliza a pauta da negritude para angariar voto ou simpatia da população, ou alguma coisa nesse sentido. E isso para mim é bem complicado. Assim, inclusive é uma bronca que eu tenho, né, com a esquerda, que fala que se preocupa muito com o racismo, mas na hora de praticar mesmo,
o antirracismo, a gente não vê isso na prática. Inclusive, teve uma vez que a gente estava... Eu estava num evento no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, e aí o evento era falando sobre a Marielle Franco, aquela coisa toda, e a única deputada negra que tinha lá no momento era a Benedita da Silva, e quase não deixaram ela falar. Né? Então, assim, era um evento de esquerda, era um evento bem voltado para a questão das mulheres negras, e a única mulher negra que tinha no evento quase não falou. Então, assim, foi um negócio que eu fiquei com muita raiva. Mas acontece. Não, vamos falar de Benedita da Silva, né? A mulher teve que entrar com uma ação para o próprio partido para ela poder ter fundo partidário. Poxa, Benedita da Silva, o grande problema, eu acho que da visão política da nossa galera, mudando de alhos, mas continuando no bugalhos, é porque os partidos de esquerda eles se apropriaram da pauta das minorias, né? São só os partidos de esquerda que cuidam dos pretos, dos pobres, dos favelados, das pautas pequenas. E aí, você não pode. Eu tive muito problema. Não, porque a galera... Mas desde os 19 anos, quando eu comecei a militar no PSDB, e eu sempre participei de movimento negro, então, galera, eu tenho amigos do PT, do PCdoB, de tudo quanto é lugar. Aí eu chegava na rodinha, a galera falava, não, a Aline é legal, tal, não sei o quê, preta bacana, mas é tucana. Mas... Deixa eu te contar uma coisa, meu brother. Mas é muita mancada. Porque, na real, os partidos de esquerda, eles têm as suas executivas iguais a qualquer partido de direita. São vários homens brancos, héteros, ricos, que estão nem aí legislando a causa própria, cuidando dos próprios interesses. O que a nossa galera precisa entender é que, ao invés de acreditar num discurso de que não, com 3 mil votos você está eleito, você vai ter super condições, porque você é uma super liderança e tarará, tarará, de falar, não, pera lá, eu vou entrar assim, vou me filiar em qualquer partido, do Novo ao PSOL, a gente precisa ter pretos. Mas que entendam como funciona o corpo partidário, como funciona o partido. Eu vou participar da executiva para ser vogal, para ser secretário, para participar do diretório e entender como funciona esse jogo. Não dá para você se colocar à risca do dia para a noite. Eu tenho dores no corpo da eleição de 2018 até hoje que nunca vão curar. É muito complexo porque eu entendo um pouquinho dessa máquina de moer gente. Não é fácil. Então a gente vê uma galera, eu vejo vários irmãos, eu falo, não acredita nisso, não é assim. E é difícil você acabar com o sonho do outro, né? Eu só rezo. É o que me resta fazer por eles. Não, é complicado de fato. Mas eu acho que é um processo que a gente tem que passar. E isso que você falou sobre ter negros em todos os espectros políticos e todas as ideologias, é isso. Eu acho que é necessário. A gente precisa ter negros em todo lugar, sabendo que essa luta, né, do antirracismo, ela é suprapartidária. Ela vem antes da gente se entender antes da gente se entender de direita e esquerda, a gente já sabe que a gente é negro que vai tomar dura da polícia. Então, eu acho que é por aí. Exatamente. Mas agora, falando de Irapuã para Irapuã, o que Irapuã gosta de... Não, calma, tá acabando. Não vai doer, eu prometo. Mas você trabalha pra caramba, estuda. Imagino que para você ter conseguido chegar onde você chegou, você teve que abrir mão, né? De vários momentos de lazer, de várias festas, de vários momentos. Mas agora, um pouquinho mais tranquilo, o que você gosta de fazer para descansar? Olha seu WhatsApp. O que você gosta de fazer? Agora que a gente está na pandemia, não dá para fazer muita coisa. Mas, antes da pandemia, eu gostava muito de tomar uma cerveja, ouvir um samba, sair para dançar, forró, gafieira e treinar jiu-jitsu também. Olha só, treinar jiu-jitsu, forró, gafieira e treinar jiu-jitsu. Então quer dizer que pós-vacina eu não danço gafieira. Não posso treinar jiu-jitsu.
Então a gente vai dançar um forró. Demorou. Tô Tá fazendo mais aqui que... um Tá convite mais... público, porque ele é fujão, viu, gente? É difícil aqui eu conseguir firmar algo com Irapuã Santana. É uma celebridade, Que mas eu queria absurdo. muito agradecer a sua disponibilidade, o seu momento. Você é um cara que eu tenho o maior orgulho, assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas tudo que eu vejo que você faz, eu falo, meu Deus, eu queria pensar que nem ele, mas eu fico feliz e eu me contemplo mesmo nas suas falas e na sua atuação, e isso para mim é representatividade. Tem uma brasileira, que é a galera do Aristocrata Clube, enfim, que elas têm um projeto chamado Represente. E aí elas pediram para algumas pessoas gravarem vídeos curtos falando o que significa representatividade. E aí eu postei até hoje no meu feed falando que representatividade para mim é o olhar para um espaço de poder e ver que aquela pessoa, ela fala o que eu quero ouvir, ela entende as minhas dores, ela me representa. Irapuã, você me representa de verdade. Você Obrigado. define para mim esse meu contexto de representatividade. Mas eu queria que você terminasse falando o que é representatividade para você. Cara, eu acho que é bem Tá lá no isso seu que escritório, tá lá você na mesa. disse, que é a gente conseguir se enxergar no outro, né? E se enxergar no outro, né? Não é somente nas palavras do outro, mas sim nas atitudes desse outro, né? E eu acho que é isso. E eu acho que a representatividade, Aline, ela também, ela vai, ela é uma coisa que é natural, que não, a pessoa não pode tentar buscar ser representativa. Eu acho que acontece, né? E muitas vezes quando as pessoas falam para mim que se espelham no que eu falo, no que eu faço e tal, eu fico assim, mas, pô, tem certeza? Porque, assim, ainda não caiu a ficha, às vezes, de que esse tipo de coisa acontece. Mas eu fico muito feliz de ouvir essas coisas e eu sempre coloco, assim, que isso me ajuda muito a continuar seguindo em frente também, porque eu acabo não me sentindo tão sozinho nessa caminhada, né? Porque sabendo que as outras pessoas estão olhando e estão querendo seguir o mesmo caminho, aí eu falo, pô, não dá para desistir agora, temos que continuar partindo, né? Então, eu acho que é por aí. Poxa, que bom. Você sabe que é engraçado, né? Eu também, várias pessoas me falam, nossa, você me representa, aquilo que você faz, aquilo que você fez. Eu falo, não, gente, eu fico de pijama em casa o dia inteiro, trabalhando e falando com as pessoas. Quando eu vou pra rua, eu dou uma arrumadinha aqui. Hoje eu botei até uma camisa para ficar mais elegante, porque é o Irapuã Santana, né? Então eu tinha que Aí eu estar... fui e coloquei uma camiseta. Não, mas você pode, né, Irapuã? Aquela. Não, porque você falou que era um super papo descontraído, não sei o que. Eu Mas falei, é pô, não vou botar a terra. descontraída. Pior que eu tive que sair, eu não tô em casa. Mas massa, brigadão mesmo. Que bom saber que a gente consegue ser exemplo para outras pessoas. Você é um exemplo para mim. E o melhor disso é que você é tão jovem quanto eu, tem a mesma caminhada que eu e conseguiu chegar em lugares incríveis que talvez já tenham dito para você que você não podia estar lá, que eles não eram para você. Ah, quantas vezes? Não é? Mas saiba que a admiração é recíproca, Aline. Você tem vários projetos que eu acho que são sensacionais. E como a gente já conversou outras vezes, eu acho que você é uma pessoa muito comedida. E isso é importante para a pessoa que é política saber que esse tipo essas arrebatações, né, que acontecem por aí não constroem os caminhos, né? E sim você está querendo fazer um caminho sólido, né, que eu acho que é bem bacana. Obrigada. E assim a gente termina nessa vibe de eu babando aqui para Irapuã. Obrigada para a galera que acompanhou a gente aqui no Facebook. Obrigada para a galera que acompanhou a gente aqui no Instagram. Cada vez muito massa, várias mensagens. A Lica, a Michele, várias mulheres incríveis. Tem uma rapaziada aqui também. Dindo! Galera que me conhece da infância, Irapuã, gratidão. Tamo junto. O que eu puder somar nessa sua trajetória, você sabe que é só gritar. E é isso. É nóis. Vamos
Vamos tomar um café pra gente ajeitar essa pré-candidatura aí. Vambora, meu povo! Beijo! Obrigado, Aline. Tchau, gente!